Olá, boa tarde a todos. Vamos começar aqui mais um webinário, nosso segundo webinário. Eu me chamo Clemente Coelho Júnior, sou professor adjunto do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco. Deixa eu só tirar o som aqui. E cofundador do Instituto Bioma Brasil. Então, primeiro, agradecer a todos a presença de vocês. Nós teremos uma tarde bem gostosa, né? Eu queria até comentar como que nasceu essa ideia do webinário, né? Nós estamos chamando de primeiro ciclo, ou ciclo de webinários, qual o futuro dos biomas brasileiros? Na verdade, surgiu de um desafio, né, de três amigos, né, que se desafiaram, o professor Felipe Alessio, professor Rafael Barros, ambos do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, em trazer os temas que estão sendo discutidos atualmente, né? E a gente tem que lembrar aí que estamos passando por algumas situações nada cômodas em relação aos nossos biomas, e aí então surgiu a ideia, e essa ideia se deu a partir, né, de um projeto, ela se concretizou a partir de um projeto de extensão, né, aqui na nossa universidade, né? Então, começamos na semana passada com o Pantanal. Vou pedir para que o professor Felipe projete para mim, aí, por favor, o calendário previsto do webinar. Pronto, então a gente tem aí, né, projetado o que é o ciclo de webinários, né, que começou, como eu falei para vocês, no dia 8/10, né? Volta um pouquinho, Felipe, só para colocar a sequência, né? Costeiro Marinho, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Amazônia e Pampa, eu vou passar para vocês, e nós não estamos sozinhos, né? Temos o apoio da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, do Instituto Bioma Brasil, do Laboratório JET, e deixa eu aqui só fazer uma colinha, porque às vezes me falha a memória, que o JET é o grupo de estudos TERIA, que é coordenado pelo professor Felipe Alessio, o Laboratório de Metabolismo Microbiano, né, coordenado pelo professor Rafael Barros, e o PROMANG, que é um laboratório que eu coordeno dentro do Instituto de Ciências Biológicas. Vamos passar, então, brevemente aí. Semana passada teve, então, a palestra da professora Solange Queda, da Universidade de Mato Grosso, próximo. Hoje teremos a palestra da professora Yara Schaefer Novelli, do Instituto Oceanográfico da USP e do Instituto Bioma Brasil, próximo. A semana que vem, no dia 22/10, no mesmo horário, então, quinta-feira, Mário Mantovani, da Fundação SOS Mata Atlântica, falando da Mata Atlântica, próximo. No dia 29/10, também uma quinta-feira, às 15 horas, o professor Felipe Melo, da Universidade Federal de Pernambuco, falando sobre a Caatinga, próximo. Já mudando de quinta para quarta-feira, mas no mesmo horário, dia 4/11, a professora Vânia Regina Pivello, do Instituto de Biociências da USP, falando sobre Cerrado, próximo. No dia 11/11, o ilustre colega Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, falando sobre a Amazônia, próximo. Então, mais uma quarta, no dia 18/11, finalizando o ciclo, às 15 horas, o pesquisador Eduardo Vélez, da ILEX, falando sobre o Pampa. Pode fechar. Bom, e aproveitar aqui também o momento, né? Foi até uma brincadeira hoje comigo e com a professora Yara Schaefer Novelli, né? Por que nós escolhemos o Dia dos Professores? Falei, professora, eu acho que não foi uma escolha, foi uma coincidência boa. Eu queria aproveitar todos que estão nos assistindo aí, a professora Yara aí, né? E parabenizar os professores que estão presentes aqui, né, essa profissão maravilhosa, né, que faz e transforma toda a sociedade. A gente está num momento de tanto conflito, né, tanta discussão ideológica, dizer que a gente tem que valorizar cada vez mais a profissão, né? Eu queria convidar a professora Yara, que já está aí, mas e a Andréa Olinto? Oi,
Pronto. André Olinter, da Secretaria do Meio Ambiente, aqui do estado de Pernambuco, nossa parceira aqui na luta aqui pela conservação da zona costeira. Já vou lhe passar a palavra. André vai ser nossa moderadora, mas eu gostaria só de dar mais um recado. Nós vamos emitir certificados para esse evento, e eu peço para que vocês esperem, aguardem até, faltando 15 minutos para a gente finalizar. Nós lançamos, então, um formulário lá no YouTube, e quem quiser o certificado, então, preenche o formulário. Como nós já tivemos o primeiro, o Pantanal, para o ciclo de webinários, o certificado de 14 horas, nós combinamos e deixamos isso bem claro nas redes sociais, que precisa assistir 6 das 7 palestras. Ou seja, comece assistindo agora com a professora Yara, mas não percam as outras. Senão, iremos emitir certificados de 2 horas para cada uma das palestras dos nossos convidados. Então, Andréia, eu peço que você se apresente aí brevemente, para a gente poder, então, já falar da professora Yara e iniciar os trabalhos. Bom, boa tarde a todos, né? Primeiro, né, saudar, né, os nossos professores, né, todos os professores no dia de hoje. Um bom professor é imprescindível, como já dizia o nosso saudoso Paulo Freire, né, que se eterniza em educar, em cada ser que ele educa, né? E depois agradecer, né, aí ao professor Clemente pelo convite em nome da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Eu fiquei super emocionada pelo convite, né, porque é uma honra poder estar junto à nossa Papisa dos Manguezais, né, a nossa guerreira, né, na construção do próprio sistema costeiro e marinho. Eu sou arquiteta urbanista, né, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né, e trabalho atualmente na gerência de política costeira, né? E aí, com a palavra, o professor Clemente. Obrigado, André. Obrigado por ter aceitado esse convite. Né? É uma honra para nós, daqui do Instituto de Ciências Biológicas, e também fazer que você se reencontrasse, André Olinter, professora Yara Schaefer Novelli. A professora Yara, eu vou pegar também aqui a minha colinha, né? A professora Yara Schaefer Novelli é bacharel e licenciada em Natural pela Universidade do Brasil, mestre em Oceanografia Biológica, doutora em Zoologia pela Universidade de São Paulo e livre docente em Oceanografia Biológica pelo Instituto Oceanográfico da USP. Professora assistente sênior do IOUSP desde 1998, a partir de 1998, desenvolvendo sua vida acadêmica no Laboratório Bioma, Centro de Ensino e Formação sobre Zonas Úmidas Costeiras Tropicais, com ênfase no ecossistema manguezal. Membro do grupo de especialistas em manguezais da IUCN, e recentemente, e eu acredito que ela deva comentar depois, membro da Liga das Mulheres pelo Oceano, e a gente ficou muito feliz com isso, e fundadora, né, cofundadora e diretora do Instituto Bioma Brasil, e minha amiga, minha co-orientadora, e continua sendo minha tutora de muitos dos trabalhos que eu desenvolvo em pesquisa, né, divulgando a ciência e principalmente a conservação dos manguezais. Então, muito obrigado por terem aceitado esse convite. Andréia, passo para você a partir de agora a moderação, mas já queria convidar a professora Yara aí para traçar suas primeiras palavras e começar, então, a palestra. Então, a todos, um bom evento. Bom, eu agradeço o convite e posso dizer do meu enorme prazer de estar junto da Andréia hoje numa relação bem mais agradável do que aquele momento em Tamandaré, quando antes das 6 horas da manhã eu te abordei intempestivamente, pedindo uma carona até a cidade para achar um lugar onde eu pudesse comprar um remédio que eu tinha esquecido em São Paulo e estava fazendo uma falta incrível. E você, antes das 6 horas da manhã, me deu uma carona providencial e ainda fizemos uma farmácia acabar de abrir e eu não tinha receita para comprar o remédio. Olha, foi um cenário que só mesmo eu, num estado meio nervoso,
e você me dando apoio, me mantendo na linha. E eu ainda recebi, conseguimos, e ainda fui dar uma palestra no evento que vocês estavam iniciando, naquele dia que estava ocorrendo juntamente com a nossa reunião do Plano de Ação Nacional com os manguezais do Brasil, o PAN Manguezal, ao mesmo tempo que o evento que vocês estavam iniciando naquele dia. Então, eu vou dar uma palestra sobre estuários. Deu certo, e agora nos encontramos super numa boa, sem pedirei um favor antes das 6 horas. E eu quero te agradecer muitíssimo, não a Andréa, mas ao ser humano Andréa. O ser humano Andréa me abraçou naquela manhã e me deu o que eu precisava: aconchego, carinho e atenção. Muito obrigada, muito, muito, muito de todo o coração, ser humano Andréa. Mas, Yara, eu gostaria de falar que esse nosso carinho por você já vem de longa data, desde os idos 90, quando a gente começou a trabalhar na gerência de política costeira, na CPRH, né? Quando a gente pedia socorro com a nossa colega Vileide, né? Que ligava, na época a gente não tinha esse acesso à internet, né? Era telefone, fax. Socorro, precisamos do seu conhecimento técnico, estão degradando o manguezal, como a gente vai poder, né, recuperar essa área de mangue, o que a gente tem que fazer? E a Yara sempre nos socorrendo. É um amor antigo, né, Yara? E você sempre disponível, né? Nós é que agradecemos, né, a você, né, essa sua disponibilidade, né, e esse carinho, né, por Pernambuco, né, que você esteve sempre presente aqui no Estado, nos apoiando na gerência costeira. Será que é coincidência, Andréa? Meu avô, por parte materna, era pernambucano, de Pesqueira. Minha única porção brasileira é o meu avô materno, que era de Pesqueira. Porque meu pai é alemão, nascido na Alemanha, avós alemães, e a mãe da minha mãe era inglesa. Então, minha porção brasileira é de Pesqueira. Então, meus amigos, Vileide, Ricardo Braga, você, olha, de longa data. Temos muitas histórias em comum. Que bom. Amigo é para sempre. É para essas coisas. Vamos lá? Vamos. Eu vou começar a cutucar as coisas aqui, tá bem? Espero que esteja tudo certo. Perfeito. Perfeito. Tá? Então, muito boa tarde. E devo dizer que esse plano na minha cabeça foi num evento que nós estávamos em Maragogipe, no recôncavo do recôncavo baiano, num evento sobre manguezais, certamente, com a companhia do nosso amigo Carlinhos de Totti. Então, essa foto nos dá também mais uma recordação de amizade que nós temos com o recôncavo do recôncavo baiano, com a heróica cidade de Maragogipe. Muito bem. Eu vou fazer hoje, a pedidos, uma narrativa do histórico sobre a origem desse sistema costeiro marinho, mas a narrativa da história contemporânea. Então, deixa eu esconder isso daqui, e tudo começa há muito tempo, que eu sempre tive preocupada de como chamar essa nossa franja terrestre marinha, que vai do extremo norte do Oiapoque até o Chuí, no extremo sul do Brasil. Sempre preocupada porque as definições, os conceitos
que sempre se tem nos nossos glossários, nenhum desses termos se encaixava perfeitamente para representar essa relação íntima entre terra emersa e a área marinha, costeira e a parte oceânica. Então, em agosto de 2017, eu fui convidada, junto com vários outros colegas, pelo IBGE, que estava planejando um primeiro workshop sobre a representação de biomas compatível com a escala de 1 para 250 mil. Então, eles queriam passar para essa escala a representação cartográfica que o IBGE tem dos biomas brasileiros, e, à época, eles aproveitaram para convidar algumas pessoas atuantes na área costeiro-marinha, para estudar a viabilidade de se criar o tal bioma costeiro. Nós aceitamos o convite de 2 dias de trabalho intenso e eu pensei o que fazer quando do debate da criação de um bioma costeiro. Toda a minha memória voltava atrás. Bioma não é isso. O bioma não pode ser o bioma costeiro do Oiapoque ao Chuí. E havia umas perguntas que seria: deve ser criado um bioma costeiro? Comportaria as partes terrestre e marinha? Quais os limites terrestres para essas figuras fisiográficas da zona costeira? Deve incluir a vegetação pioneira, não? Séries históricas? Tem um limite marinho para esse bioma costeiro? Vamos considerar a plataforma continental, a Amazônia Azul, as 12 mil milhas? Então, vocês podem ver aí que as interrogações eram muitas, além de outras que cada um de nós carregava e sempre carregou. E eu fui agendada para falar na sessão do primeiro dia, na sessão da tarde, e com outros colegas, como Pedro Valfir, da Federal do Pará, e outros colegas, inclusive especialistas do próprio IBGE. E eu intitulei a minha apresentação de 20 minutos de Zona Costeira, uma visão do mar para a terra, me aproveitando da minha posição de oceanógrafa. Então, eu ia apresentar a minha leitura do mar para a terra. E nessa leitura, eu antevia vários problemas. Se a definição de bioma podia ser adotada e de que forma? Quais os conceitos, as definições em uso? Que nomenclatura usar nesse caso? A abrangência desse tal de bioma costeiro, da terra emersa para o mar e do mar para a terra emersa. Qual a escala de representação desse super bioma? Ecossistemas marinhos não têm perímetros mapeáveis. Então, no mar, nós temos processos, não temos perímetros. E a conectividade, como é que eu representaria a conectividade entre os ecossistemas marinhos se eu os chamasse de bioma costeiro? Então, esse era o grande ponto que eu foquei na minha apresentação de 20 minutos. Então, as definições que eu encontrava, que eu tinha me antevisto durante os vários anos, e a abrangência que deveria ter um suposto bioma costeiro. Então, eu fui em vários glossários, em várias leis que abordavam o que era bioma e também o que era ecossistema. Então, pelo glossário da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, eu fui vendo definição por definição. O que é um bioma? Os biomas estão no mundo, inclusive no Brasil, que se chama de bioma, não seria bioma.
porque não existem outros equivalentes no mundo. Então, mas nós já temos o bioma Pampa, o bioma Pantanal. Pantanal é o único no mundo, só temos aqui, não tem outro bioma. Então, uma série de problemas, linhas cruzadas. O que é fator abiótico, biótico? Como é que esses fatores se interagem? O que é um brejo, uma turfeira? Isso tudo está junto, separado, misturado? Aí vem bioma costeiro. O que é um bioma costeiro? O que é um bioma marítimo? Meu Deus do céu! Quais as características do bioma costeiro e do bioma marítimo? Nós já estamos aí com um novo glossário, um novo conjunto de problemas a serem enfrentados. Aí vem o bioma marinho, e vem a tal da Zona Marinha do Brasil. O que é Zona Marinha do Brasil? É o biótopo da plataforma. Oh, meu Deus! Então, vem aí o conceito de biótopo da plataforma continental. Aí vem a Zona Costeira Brasileira, com os 17 estados, 400 municípios, e Nossa Senhora. Aí é um conceito geopolítico. Íamos entrar nisso? Bom, se fosse necessário, sim. O que é o biótopo? A área ocupada por uma biocenose. O que é biocenose? O que é habitat? Gente, vocês podem imaginar, eu já estava rodando atrás do meu próprio rabo, porque eu já estava, mais uma vez, porque eu já tinha me debruçado sobre essa problemática e não tinha conseguido me levantar os dados para identificar o diferencial que eu buscava. Então, surge em 2013 a publicação de um trabalho que nos deu um prazer incrível. Foi coordenado pelo professor Wolfgang Jung, do INAU, do Instituto Nacional de Áreas Úmidas. Ele é do Instituto Max Planck, da Alemanha, e trabalhamos intensamente uma definição, conceituação das áreas úmidas costeiras. E chegamos ao nível mais detalhado, os macrohabitats. E aí está o trabalho de Jung e colaboradores, publicado em 2013, com um sistema de classificação de áreas úmidas brasileiras, com 16 macrohabitats, aqueles com influência direta das marés e com uma influência indireta das marés. Todos eles classificados nesse sistema como áreas úmidas costeiras. Esse trabalho vai encantar vocês, está disponível no Google, pode ser baixado. Nós tínhamos também a lei, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, bem conhecido da Andréa Olinto, nossos pregressos anos aí de muito debate, quando olha a proteção e a conservação da zona costeira brasileira, que inclui essas áreas úmidas, que foram incluídas na classificação organizada e coordenada pelo professor Jung. Já estávamos começando a juntar o que era possível juntar. Então, o que era possível permanecer junto, dentro de um sistema, dentro de uma classificação, já estava ficando bem claro para a nossa análise. Aí ainda vem o que é a zona costeira, os terrenos de marinha e os acrescidos de marinha. Não podíamos esquecer de nenhum dos nossos filhotes que ocorrem e estão representados como característicos da zona costeira. Então, terrenos de marinha e acrescidos de marinha, de uma lei de 1941. Como que isso é representado? Vejam aqui, Serviço de Patrimônio da União para
o desenho da lei na região da Baixada Santista, no canal de Bertioga, junto à ilha do Guarujá, vejam a faixa entre as duas linhas vermelhas, é o conhecido como os terrenos de Marinha, que é a linha da pré-mar média de 1831. E os acrescidos de Marinha, o que está mais para fora, em direção ao curso d'água, que é considerado acrescido de Marinha. E aí vocês vejam o grande complexo que é a nossa zona costeira. Olha o número de marinas totalmente desrespeitando o conceito das linhas de pré-mar média, terrenos de Marinha, em cima de manguezais, a área de preservação permanente. Esse é um cardápio indigesto. Aí vem o que é a zona costeira, propriamente dita, pelo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. É o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra. Interação, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e uma faixa terrestre. Não fala em limites, mas fala da importância de se considerar todas as interações dentro desse espaço geográfico. 1988, maio. Aí, 1988, outubro, nossa Constituição Federal, quando no artigo 225, no parágrafo 4º, nós temos que a zona costeira brasileira é patrimônio nacional. Isso encerra com chave de ouro a nossa complexidade na leitura da importância e da indivisibilidade dos sistemas, ecossistemas, biótopos, nichos, o que quer que biocenose, todos os nomes que se queira dar, todos estão dentro do que é considerado patrimônio nacional, a zona costeira brasileira. O que abrange a época ainda, eu estou ainda lá, em 2017, lá no IBGE, no Rio de Janeiro. Estou fazendo minha fala. E aí lembramos o que adicionar a essas leituras. E na reunião de grupo de trabalho com a proposta pode chamar bioma costeiro, ou o que é isso, ou não vamos criar nada? Veja, pelos Large Marine Ecosystems, são os grandes ecossistemas marinhos, ou continuando a olhar do mar para a terra, nós temos 3 desses grandes ecossistemas marinhos representados ao longo do nosso litoral. A plataforma norte do Brasil, a plataforma leste do Brasil e a plataforma sul do Brasil. Então, nós temos uma leitura do lado marinho de 3 grandes ecossistemas marinhos. Gente, ecossistema dos ecossistemas. E, olhando de distância, aqui eu tenho uma lupa muito especial que eu posso olhar a minha zona costeira do extremo norte ao extremo sul e posso representar os domínios dos ecossistemas ao longo do nosso litoral. Então, eu sou capaz de ver uma dominância muito clara de manguezais nessa porção verde no extremo norte do Brasil, do litoral. Depois, uma faixa costeira com déficit hídrico dominada por dunas, alguns estuários muito pouco representativos. Depois, na curva ali do Rio Grande do Norte, indo até o norte da Bahia, uma região que nós temos aquelas representações de
arrecifes de arenito, arrecifes de coral, praias arenosas, com manguezais, estuários, essa zona desse azul anil. Depois, uma zona que aqui está representada em cinza, que é um conjunto de praias arenosas, estuários e manguezais. Depois, com a aproximação da Serra do Mar, da zona costeira, nossas planícies costeiras ficam muito estreitas. E, mais uma vez, nós temos costas rochosas, praias arenosas e poucos estuários representativos, mas ainda quando estão presentes, como em grandes estuários, como da Baixada Santista, como na região de Cananéia, como no estado do Paraná e em Santa Catarina, Joinville, São Francisco do Sul, temos manguezais bem representados, associados a praias arenosas. E no extremo sul do Brasil, voltamos a ter alta representatividade de dunas, com grandes restingas, ilhas barreiras e algumas lagoas interiores de grande importância no que tange às aves migratórias. Então, essa é uma leitura dessa complexidade, desse grande arranjo e rearranjo de interação desses ecossistemas ao longo dessa linha de costa que eu aqui represento como uma fisiografia imaginária. É uma construção sentida ou consentida. Não podemos esquecer da relação dessa zona costeira, cantada em prosa e verso, com a sua ligação com a zona oceânica. Está tudo interligado. Eu não tenho trabéculas, não tenho compartimentos que eu possa isolar um dos outros. Toda a fauna e flora está aí presente, minúsculos, microscópicos e até megaloscópicos. Eu também não posso esquecer, do lado da zona costeira, as bacias hidrográficas. Como que eu fico? Se elas interferem na zona costeira, eu preciso me preocupar com essas bacias hidrográficas, porque eu não posso gerir um sistema que eu não conheça, não mantenha intercâmbio com o que se passa mais além do que os olhos podem ver e sentir. Eu posso ter até manguezais e restingas na parte mais final, na parte dos estuários, onde a bacia hidrográfica tem intensa ligação e interação com a linha de costa. E é isso que nós temos. Eu estou aqui usando uma figura também concebida pela permissão poética minha, representando aqui a APA Costa dos Corais, com essa figura do Cade e Sharp, de 1956, da conectividade entre esses ecossistemas costeiros, tanto da terra emersa como zona costeira e zona oceânica. Gente, não existe limite entre todos esses ambientes. Um depende do outro e o outro depende do um. Isso se chama conectividade. E isso está na Lei 7.661, de 1988, conhecido pelo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Já estava prevista essa interação, ela é reconhecida, a interação entre os sistemas costeiros. E se eu considero, esse daqui é a minha... Quando eu acabo de definir um teorema, eu digo quod erat demonstrandum, eu demonstrei como queria demonstrar o teorema. Se eu tenho ecossistemas com seus processos e seus funcionamentos,
se processos e funcionamento se interagem e dependem, profunda dependência entre os mesmos, eu vou ter um sistema. Eu vou ter um sistema. O que é a teoria dos sistemas? É isso. Quer melhor do que isso? Não dá. E com todo o trabalho que deu, com a persistência dos técnicos fantásticos do IBGE, muita mensagem trocada depois de agosto de 2017, 2018, vai poder, não vai poder, tínhamos que falar com a Marinha, Ministério de Relações Exteriores, com a CIRM, não era uma canetada da academia ou uma canetada da administração pública do IBGE, tinha que ser algo gestado em conjunto, era uma gestação conjunta e continuada, e assim foi feito, e em 2019, em outubro de 2019, estava sendo publicado na série de relatórios metodológicos do IBGE, de número 45, Biomas e Sistema Costeiro Marinho do Brasil. Gente, nasceu um filho pródigo, um filho gestado a muitas cabeças, a muitos corações. E eu quero, mais uma vez, agradecer e dar o mérito ao IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pelo mérito de não desistirem e buscarem as origens, as justificativas de cada uma das pedras necessárias à construção desse sistema. Então, nós tivemos aí um passado, um presente. O nosso passado vai até 4,5 éons, do Adriano, né, onde supostamente tudo começou. Mudanças climáticas com alterações térmicas, nível médio do mar, vai para cima, vai para baixo, fica 100 metros mais abaixo, fica 5 metros mais acima, e o tempo está passando, Chegamos até no Holoceno, chegamos já no Antropoceno, com o homem se fazendo de tal maneira notado, porque ele passou a ser um agente modelador da linha de costa. O homem modelando a linha de costa. E eu poderia até dizer que a boiada está pisoteando e modelando os biomas brasileiros e o sistema costeiro marinho do Brasil também. Então, não é só o homem, nós temos também a boiada pisando em tudo, antropoceno e vacunceno, não sei, boiadoceno, como vai ser. Olha o que nós temos, que riqueza de país, com a Amazônia Verde, a Amazônia Azul, os Pampas, o Pantanal, a Mata Atlântica, o Cerrado. O que nós temos, minha gente, que riqueza sendo pisoteada. Vejam o tempo atual, diante de mudanças climáticas, quando temos mais registros que corroboram que a água do Atlântico, que evapora na altura do Equador, vai se juntar ao vapor d'água da evapotranspiração da floresta amazônica, se junta nesses enormes rios voadores, nessa massa de nuvens, que são esses rios que vão hidratar as nossas terras do Brasil Central, vão trazer umidade para a costa leste, vão levar umidade para o sul desse nosso cone sul do continente da América do Sul. Os Andes são uma antepara para que essas vias superiores dos rios voadores sejam conduzidas para irrigar o nosso Brasil e o cone sul da América do Sul.
Aqui nessa outra figura que eu estou mostrando a vocês, que fica logo abaixo dos 2 pezinhos do antropoceno, eventos extremos representados, vejam, entre os 20 e os 30 graus de latitude sul. Olha o que está acontecendo, gente, que vem sendo registrado ano após ano. São os nossos Catarinas, são os nossos eventos extremos, dando duro e cada vez mais frequentes, cuja frequência de recorrência está sendo cada vez mais forte. Essa faixa temperada do Atlântico Sul está sendo cada vez mais chicoteada por esses eventos extremos. Então, o que nós temos aqui? A nossa zona costeira como um todo, as áreas úmidas costeiras, a degradação ambiental. Então, aqui nós temos, veja, as barragens como alteram o fluxo hídrico desse nosso ecossistema. Isso daqui não é só um curso d'água, isso é um ecossistema que nós estamos trabalhando. A degradação ambiental, a boiada pastando, o terreno erodindo, a perda da mata ciliar, construção de carcinocultura, as indústrias ao longo do curso dos rios, a poluição que vem. Então, nós estamos tendo todo esse ecossistema, que é um recurso hídrico fundamental para a manutenção da nossa zona costeira como um todo, dependendo muito intensivamente do que vem de águas acima para aqui a região da Barra dos Rios. E aqui nós temos toda a problemática de aspersão de agrotóxicos, o problema do lixo na zona costeira, o problema das indústrias, como nós temos Cubatão, um excelente, vocês têm Suape aí em Pernambuco, os esgotos sem tratamento sendo despejados in natura, os derramamentos de óleo que o nosso Nordeste sofreu e ainda está sofrendo com as manchas órfãs de óleo e os produtos todos de contaminação, produtos tóxicos. Tudo isso funciona, gente. É uma orquestra dioturna, migração diurna, migração noturna, fluxos, estações do ano, tudo isso é uma orquestra sendo tocando música, fazendo música desde o período adiano, a 4,5 éons. Hoje em dia, passando para o objeto dos webinários da UPE, nesse período bastante complicado que passamos, qual o futuro dos biomas brasileiros? Vejam aí, inclusive o boi bombeiro é uma vaca, tem teta esse boi. Então o boi bombeiro é uma vaca, gente. E quando assistimos que o CONAMA foi transformado num grande bingo, passamos de 22 para 4 representantes da sociedade civil, excluída SBPC, excluídas entidades de grupos da academia. Aqui estamos nós agora à mercê das varinhas e dos desejos dos terraplanistas, fazendo bingo para selecionar quem vai falar em nome da sociedade civil. Obrigada e vamos debater essa tragédia. É tragédia, é trágico. Gente, eu estou cansada, mas eu não esmoreço. Eu me junto a vocês, sempre disposta a mais ideias. Vamos construir algo melhor.
não vamos aceitar a delapidação e o desmonte.